Bom dia, meu povo e minha pova. Um prazer recebê-los aqui. Hoje nós teremos uma aula linda, cheirosa e formosa de tributação trabalhista. E ao final eu tenho certeza que vocês vão perceber que um funcionário ele custa bem mais a uma empresa do que apenas o seu salário. Então vamos lá, gente. Antes de a gente começar, eu quero saber, alguém tem alguma noção prévia, algum conhecimento já do que são encargos sociais e trabalhistas? Se alguém souber, quiser compartilhar com a gente, eu vi aqui que alguém sinalizou para falar. Pode falar seu nome, se anunciar e explanar o que você sabe pro resto da turma, por favor. Bom dia, pessoal. Bom Meu dia. nome é Gabriela e eu tô com um pequeno probleminha na minha câmera, então eu não vou aparecer, mas eu vou conseguir falar por áudio. Bom, os encargos sociais são contribuições previdenciárias que visam custear as ações da Seguridade Social. Uma vez pagos, eles se transformam em benefícios que poderão ser usufruídos pelos empregados no curto ou no longo prazo. Um exemplo seria o seguro-desemprego, auxílio-doença, licença-maternidade e aposentadoria. E sabe quem me ensinou isso, professor? Foi o primo do irmão do meu tio, que é contador e advogado e trabalha no melhor escritório de contabilidade do bairro Santa Mônica. Muito bom. E é isso aí mesmo que você falou. E agora vamos tentar diferenciar então o que são os encargos sociais e quais são os encargos trabalhistas. Encargo social ele pode ser caracterizado como indireto. Ele financia iniciativas que poderão ser aproveitadas pelos trabalhadores em longo prazo. Por exemplo, que a gente tem aqui a aposentadoria. E os encargos trabalhistas? Eles são de caráter direto e custeiam aqueles que podem ser usufruídos de forma mais imediata, igual ao seguro-desemprego. Então, os encargos sociais, a gente consegue pegar eles lá na frente, eles financiam projetos para a gente pegar benefício lá na frente. E o trabalhista, ele é imediato. Seguro-desemprego, por exemplo, pode acontecer da gente nunca ser demitido e pegar só lá na frente, tipo, foi demitido daqui 20 anos. Ele se torna indireto por causa disso? Ele se torna de longo prazo por causa disso? Não, porque se você for demitido amanhã, você já consegue pegar o seguro-desemprego. O que não acontece com a aposentadoria, por exemplo. Então vamos passar aqui e vamos começar com os encargos sociais. Alguém tem alguma noção de quais são os encargos sociais atuais? Eu sei, professor. O primo do irmão do meu tio, que trabalha no melhor escritório de contabilidade do Santa Mônica, me disse que é bem tranquilo e que são 4 encargos vigentes atualmente: o INSS, o FGTS, o PIS/PASEP e o Sistema S. Então, sim e não. Você falou só quatro, na verdade são seis. Os que você falou estão certos, mas ainda a gente tem que adicionar o RAT e o salário de educação. A gente vai ver separadamente cada um deles. Então, vamos começar? Vamos falar primeiro do INSS, certo? Então, vamos lá. O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ele é um imposto que tem por objetivo garantir o acesso de um trabalhador aos direitos da Seguridade Social, a exemplo da licença maternidade, do amparo em situações de invalidez e aposentadoria. Ele deve ser pago tanto pelos empregados quanto pelos seus empregadores, tá? Isso é muito importante a gente ter em mente, porque existem alíquotas diferentes para cada um deles. Vamos pegar então aqui um quadro que ele vai sintetizar as diferenças existentes. Para a pessoa física, ou seja, o trabalhador, o valor devido é descontado diretamente no contra-cheque salarial. E o funcionário ele não participa dos cálculos. Ele vai fazer o acompanhamento, a hora que ele receber o olerite ou alguma outra demonstração do salário que ele recebe, ele vai confirmar se o valor está certo. Só que ele não faz o cálculo propriamente dito, tá? E a alíquota a ser descontada, ela varia de acordo com a faixa salarial e ela tem caráter progressivo. Para quem ganha mais, paga mais e quem ganha menos, paga menos. E eu já vou adiantar que o INSS é bom a gente lembrar que ele é retido, tá? Do funcionário. Então, depois que a gente calcular o INSS, a gente pega esse valor e subtrai do salário bruto do funcionário. Então ele recebe um salário líquido, ok? Agora vamos ver na visão da empresa, da PJ, como é que funciona. A contribuição previdenciária patronal deve ser feita por meio do pagamento da Guia da Previdência Social, que é o GPS, ou da DAS no caso da empresa de Simples Nacional. A alíquota fixada é em 20% sobre a folha de pagamento total da empresa para empresas do lucro real e presumido. O regime de Simples Nacional não aplica esses 20%, ok? O recolhimento é feito através da DAS. Então vamos seguir para um exemplo. Vamos considerar um salário de R$ 1.500 para a gente fazer os cálculos.
Tá, a gente tem a tabela aqui e ela mostra para a gente como estão as faixas salariais e a alíquota a ser aplicada para cada faixa. Beleza, a gente tem aqui o salário mínimo, tem outra faixa. Então, se a gente pegar os 1.500 e aplicar aqui na segunda faixa, onde está o valor, tipo, 1.500 está entre 1.045 e 2.089 reais. Vai pegar os 1.500 e aplicar sobre 9%? Não, não é assim, tá? Lembra que eu falei, ele tem caráter progressivo. Então, a gente tem que ir aplicando faixa por faixa até chegar na faixa correta e aplicar todo o restante do salário do funcionário. Como assim, professor? Vamos fazer os cálculos de pouquinho em pouquinho para vocês pegarem a ideia de como é que é. Ó, a primeira faixa ela vai até R$ 1.045, que é o salário mínimo. Então a gente pega os 1.045 e aplica sobre 7,5%. A gente vai chegar então no valor de R$ 78,37. Ah, então esse é o meu INSS a pagar? Não, esse não é o INSS do funcionário. Ele é só uma parte. Você consegue perceber que entre os R$ 1.500 e os 1.045 que a gente calculou, ficou faltando um pedaço? Ficou faltando um pedaço de R$ 455 reais. Aí sim a gente vai aplicar os 9% que eu comentei. Então, ali que está faltando, o valor que está faltando, a gente aplica os 9%, que é o da faixa propriamente do salário, e a gente vai chegar em R$ 40,95. Aí sim, depois que você somar os dois valores, a gente vai chegar em R$ 119,32. E a gente encontra uma alíquota efetiva de 7,96%. Como é que chega nessa alíquota efetiva? Basta a gente pegar o valor que a gente pagou de INSS, aliás, vai pagar, e aplicar sobre o salário do funcionário. A gente chega na alíquota efetiva. Então, vocês conseguem perceber que a gente tem que ir progressivamente em cada uma delas? É assim que a gente faz. Mas, professor, no melhor escritório de contabilidade do Santa Mônica, onde o primo do irmão do meu tio trabalha, é aplicadas alíquotas de 8, 9 e 11% sobre o salário. E acredito que esteja correto, pois eles nunca erram e são os melhores do bairro. Eu tenho uma notícia ruim para você. Eu sugiro que você dê um toque no seu primo, tio, não sei das quantas, e falar para eles que eles estão aplicando as alíquotas antigas, tá bom? O formato, eu até coloquei um lembrete aqui para vocês, que vale lembrar que desde 2020, necessariamente em março, o cálculo aí ficou diferente. Esse modelo que eles estão aplicando é um modelo antigo, tá? O novo formato a ser usado é esse daqui. Depois dá um toque neles e avisa que eles estão fazendo da maneira errada, isso pode dar muito problema para a empresa. Eles já deveriam ter se adequado já tem um tempo, ok? E pro caso de você ficar pensando como é que faria para um salário mais alto, basta a gente ir aplicando os valores até chegar na faixa salarial, tá? Só dando mais um exemplo mais superficial para vocês não ficarem perdidos depois. Mas o processo é o mesmo. Vamos supor que o salário fosse de R$ 3.000, então ele fica aqui nessa terceira faixa. A gente ia aplicar cada valor igual eu fiz para a primeira faixa, e depois, na hora que chegasse na terceira faixa, a gente ia pegar o valor restante que ainda não foi aplicado nas outras alíquotas e aplicar os 12%, ok? Então vamos continuar aqui. Certo. Então vamos falar então de como é que funciona na visão da empresa, como é que é o cálculo do INSS patronal. Uma empresa, vamos colocar um exemplo mais tranquilo, para todo mundo entender. Uma empresa que possui 10 funcionários com salário de 1.500 cada um. Improvável isso acontecer, mas para a gente absorver bem. Como é que funcionaria o recolhimento, o pagamento do INSS dessa empresa? Vamos pegar o salário de todo mundo, 1.500. São 10 funcionários. Então, a folha salarial dela é de 15 mil, o total, certo? Beleza. Aí é que eu estou desconsiderando outras coisas que a gente vai ver depois, como adicionais, tá? Mas isso a gente vai chegar depois. Ok, como é que a gente aplica a porcentagem disso? A alíquota é de 20% e a gente aplica sobre o total da folha salarial. Ou seja, aqui o INSS que a empresa vai pagar, o patronal, é R$ 3.000. Ok, mas quanto que ela vai recolher, que ela vai de fato pagar? Vai sair do caixa dessa empresa? Vocês lembram que eu mencionei que o INSS do funcionário ele fica descontado, ele fica retido? Isso é a empresa que paga. Para a gente calcular tudo então quanto vai sair, a gente fez os cálculos e para cada funcionário é R$ 119,32 de INSS, correto? Isso multiplicado por 10, teremos R$ 1.000,193,20. Ok. Então, a hora que a empresa for pagar de fato, vai sair do caixa dela R$ 4.000
R$ 193,20. Beleza. Isso quer dizer que a empresa, isso tudo é dela? R$ 4.193,20 é da empresa? Não. Lembra sempre de diferenciar isso. Os R$ 1.193,20 são do funcionário. A empresa só vai fazer o recolhimento. Mas isso não é tributação ou encargo da empresa, ok? Ok. Vamos para o PIS e o PASEP, que são bem mais tranquilos e não exigem tantas contas igual o INSS. O que é? O PIS é o Programa de Integração Social e o PASEP é o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. E ambos têm o propósito de custear os gastos da União com os desempregados, sendo assim, muito relevante para a concessão do seguro-desemprego. Além disso, ele também financia o chamado abono anual, que paga aos trabalhadores com mais de 5 anos de carteira assinada até 2 salários mínimos, de acordo com o calendário baseado em datas de aniversário. Sabe quando eles anunciam que vão pagar o PIS e o PASEP e junta aquele monte de gente em frente à Caixa Econômica, faz aquele monte de fila? Então, é isso daqui. Mas, beleza, como é que funciona a arrecadação do PIS e o PASEP? A alíquota do PIS é de 0,65 ou 1,65 sobre a receita bruta. Mas espera aí, um encargo sobre a receita bruta entra como trabalhista, um encargo social, trabalhista, como assim? Por quê? Bem, além do fato dele ajudar a custear a Seguridade Social também, tem um outro exemplo que são para entidades sem fins lucrativos, que é o que está aqui no finalzinho. Essas empresas não calculam sobre a receita bruta delas, elas calculam sobre a folha de pagamento, aplicando uma alíquota de 1%. É por isso que ele é obrigatório também, e a gente precisa mencionar sempre o PIS e o PASEP, não pode esquecer dele, certo? Então chegamos no FGTS. O que é? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Ele é uma espécie de poupança compulsória aos trabalhadores. Mensalmente, 8% do salário de um funcionário é destinado a esse fundo, que consiste em uma conta corrente aberta na Caixa Econômica Federal. Okay? Mas, professor, eu não entendi muito bem. Esse valor do FGTS também é descontado do salário do funcionário, assim como o INSS? Eu ainda não tive a oportunidade de perguntar para o primo do irmão do meu tio sobre essa questão. Essa é uma ótima pergunta. Eu ia mencionar ela depois, mas eu já adianto ela agora. Esse valor ele não funciona como o INSS, que ele é retido do funcionário. Esses 8% eles são obrigatórios para a empresa. A empresa que tem que arcar com esse valor. Esses 8% eles não saem de nada do funcionário, tá bom? É um benefício para o funcionário. Beleza? Tá certo, obrigada. De nada. Então, continuando. Caso seja demitido sem justa causa, o trabalhador tem acesso liberado aos valores depositados em sua conta do FGTS. Okay? E tem um adicional de uma multa de 40% a ser paga pelo empregador, que efetuou a rescisão do contrato. Então, como funciona isso? Vamos supor que o funcionário ele tem aí 3 mil a receber de FGTS e foi demitido sem justa causa. O que acontece? A empresa vai ter que calcular 40% desse valor sobre os R$ 3.000 e pagar essa multa mais os R$ 3.000 para o funcionário. Isso que é o devido do trabalhador receber, beleza? Então vamos seguir. Agora vamos falar do Sistema S. O Sistema S também é conhecido como INSS de terceiros, tá bom? Ele faz parte da lista de encargos sociais que as empresas têm que lidar. As contribuições destinadas a ele são feitas em alíquotas que variam entre 0,2% e 2,5% sobre a folha de salários. Então, sempre é importante lembrar que o Sistema S ele também não é encargo do funcionário, não vai ser descontado nada do funcionário. Ele é custeado pelas empresas. E cada uma delas são aplicadas de forma individual, de acordo com a instituição a que se destina o financiamento, ok? E existe um máximo em que a alíquota pode chegar de 5,8%. E o teto é de 20 salários mínimos. Como assim esse teto? Vamos supor que a folha salarial de uma empresa é de 1 bilhão. Se você aplicar 5,8% disso, vai dar um valor bem alto. Só que a empresa não vai pagar isso. Ela paga no máximo 20 salários mínimos vigentes. Certo? Alguém sabe quais são todas as empresas incluídas no Sistema S? Professor, eu sei. É a Gabriela de novo. Fala aí, Gabriela, pode falar. E agora eu tenho certeza da minha resposta. Ótimo. As empresas que compõem o Sistema S são Senar, Senac,
SESC, SESCOV, SESI, SENAI, SESC, SENAT e SEBRAE. E todas elas são instituições que promovem a formação e qualificação profissional. O senhor sabia disso? Eu sabia disso. O que você falou tá certo, são essas empresas mesmo. Pra gente deixar bem certinho, como vocês viram, tem várias empresas aqui e cada uma delas pode aplicar essa alíquota aqui, entre 0,2 e 2,5. Então, por exemplo, posso pagar destinado o valor de 2% para o Senai, 0,5% para o Sebrae e por aí vai. Mas sempre com um limite de 5,8% que vai chegar, tá? Então, não necessariamente você vai pagar um valor para cada empresa dessas. O que é que define isso? Isso depende do seu serviço, do seu segmento. Já está pré-estabelecido de acordo com o Código de Serviço de Atividade Econômica, tá? Então, cada empresa, de acordo com sua atividade econômica, já tem definido qual que vai ser a porcentagem paga para cada empresa, beleza? Então, agora vamos chegar no salário educação. O salário educação é um benefício destinado ao desenvolvimento e à manutenção básica do ensino e à valorização do profissional do magistério. E ele é custeado também pelos empregadores, não sai nada do funcionário, e a alíquota dele é de 2,5% sobre a respectiva folha salarial. Então, vamos supor que a folha salarial da empresa é de R$ 20.000. Você aplica 2,5% disso e chega a sua contribuição de salário educação, certo? Então, Professor, posso acrescentar uma coisa? pode, vai lá. É uma informação que eu acho que vai agregar bastante para a aula. Não sei se o senhor sabe, mas eu vi em outra matéria que, apesar da maioria dos encargos sociais não serem fixados a nenhum destino específico, o salário educação e ele é destinado ao desenvolvimento do ensino fundamental das escolas públicas. Mas o primo do irmão do meu tio me disse que esse encargo é apenas mais uma maneira de governo tirar dinheiro das empresas inocentes. Bem, o conceito que você falou, ele tá certo. Mas eu pessoalmente vou ter que discordar do seu tio, primo, sei lá. Porque num país que investe tão pouco na educação, que aplica tão pouco nisso, esse salário de educação ele é primordial para a gente, porque pelo menos isso está sendo aplicado, certo? Então, vamos focar aqui na aula, continuar, beleza? Ok, agora vamos falar do RAT, que é o risco de acidente de trabalho. Ele é usado para financiar seguros em caso de acidentes de trabalho, em situações que comprometem a saúde física e mental do funcionário, ok? E a alíquota dele pode ser 1, 2 e 3%. Isso, igual ao sistema S, ele é baseado no CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, cada atividade que a empresa exercer, ela vai ter uma porcentagem diferente, tá? Isso já está pré-estabelecido. E aqui existe o fator acidentário de prevenção, que é como se funcionasse um peso da sua alíquota. A hora que a gente chegar na forma de calcular exatamente, eu vou explicar melhor como é que funciona isso. É importante também que ele também é calculado sobre a folha salarial bruta, então ele não impacta em nada para o funcionário, não é descontado em nada. E é preciso achar o RAT efetivo para a gente calcular. Como que funciona isso? Vamos supor que um mesmo segmento, uma atividade, ela tem 2% para ser pago de RAT. Mas vamos pensar bem, é justo que uma empresa que ela investe em segurança, nunca teve nenhum acidente, investe em treinamento para o seu funcionário, para evitar ao máximo ocorrer algum acidente, pague o mesmo valor que uma empresa que não investe em nada e semanalmente alguém cai, escorrega, machuca, mensalmente alguém quebra um braço, a cada ano alguém perde um olho. Não é justo, certo? E é por isso que existe o FAP, por isso que existe o peso. O FAP ele é calculado anualmente. Anualmente a empresa vai ter o seu FAP estabelecido e ela tem que calcular o RAT efetivo colocando nesse peso. Então, beleza, vamos pegar essa primeira empresa que eu mencionei, que ela não tem nenhum acidente. E ela está no segmento de 2% de RAT. Você vai pegar os 2% e foi estabelecido que ela, por não ter acidentes com nenhuma frequência, vai usar o peso de 0,5%. Então, quer dizer que o RAT dela vai cair para 1% só, certo? Esse seria o RAT efetivo dessa empresa. Agora vamos pegar essa segunda empresa que tem acidente toda hora. Foi estabelecido que o FAP dela nesse ano vai ser de 2, o peso vai ser de 2. Então ela teria que pagar, na verdade, um RAT efetivo de 4%. Então consegue perceber que pode variar também?
isso dependendo de cada empresa, ok? Agora eu trouxe um quadro resumo para a gente sintetizar bem tudo que a gente viu. Primeiro dos não optantes de Simples Nacional, lucro real e presumido. Eu coloquei aqui um pequeno resumo, mas eu tenho que falar que é muito importante da vigência e como funciona atualmente. A gente viu, inclusive, nessa aula que pode ter lugares que estão usando alíquotas ultrapassadas, alíquotas antigas. E é por isso que a gente tem que ficar bem atento a isso. Hoje, dia 1º de setembro de 2020, é feito dessa forma aqui, tá bom? São usados essas alíquotas aqui. Se você for pesquisar isso, alguma alíquota depois, posteriormente, pode ser que você encontre outra coisa, encontre algum outro modelo de ser feito, o cálculo. Então é importante que você tenha noção que isso é feito atualmente. Depois pode mudar. A primeira observação que eu tenho que fazer aqui sobre o quadro resumo é que aqui está sendo desconsiderado o piso PASEP, mas se a empresa for sem fins lucrativos, você tem que considerar 1% sobre a folha salarial dela, ok? E a segunda é que aqui no RAT eu considerei sem o fator do FAP. Então, inclusive, isso aqui pode variar. Esse 39,3 que eu coloquei aqui seria o valor máximo que ela pagaria nessa situação aqui, certo? Agora, falando sobre o Simples Nacional, ela vai ter que calcular apenas o FGTS de 8%. Isso de regra geral, tá bom? Em regra geral, ela vai calcular apenas o FGTS de 8%. O restante INSS, os outros encargos serão pagos junto do DAS, certo? Então a gente acabou os encargos sociais, certo? Vamos entrar agora nos trabalhistas. Alguém sabe me dizer ou definir o que são os encargos trabalhistas e tentar explanar um pouco da diferença entre os trabalhistas e os sociais? Alguém sabe? Eu sei, professor. Algum outro aluno sabe, quer comentar? Qualquer um? Não, então vai lá, Gabriela, pode falar. Bom, eu sei que existem vários tipos de encargos trabalhistas com os quais as empresas precisam arcar, destacando o 13º, adicional de remuneração, férias, as licenças, repouso semanal, vale transporte, salário família. Basicamente, esses são tributos que oferecem benefícios diretos para os colaboradores. Eles não são a mesma coisa que as contribuições sociais, mas também são garantidos por lei aos trabalhadores brasileiros. Na verdade, a principal diferença é que os encargos trabalhistas não são pagos diretamente aos profissionais, enquanto os sociais são direcionados para o Estado, um exemplo do INSS e do FGTS. É isso aí mesmo que a Gabriela falou, tá, gente? O encargo social basicamente vai para o Estado para depois, futuramente, ir para o trabalhador, e o encargo trabalhista ele vai diretamente para o trabalhador. Ela falou certinho e sem mudar muito o foco do assunto. Então vamos prosseguir com a aula. Bem, então agora a gente vai falar dos encargos trabalhistas. Não tem como abordar todos, porque são muita coisa para a gente conversar e tem muitas exceções, então a gente vai abordar os principais, ok? E os mais comuns também. Então, o imposto de renda, começando por ele. Ele consiste na dedução de uma parcela de renda da média anual de uma pessoa para repasse ao governo. Por que é a média anual? Porque alguns salários eles variam também. A gente vai ver depois algumas remunerações, alguns adicionais, que eles entram no cálculo do imposto de renda, tá? Então, por isso que se o salário variar, você tem que pegar a média da pessoa. No nosso país, o IR é pago mensalmente e no ano seguinte o contribuinte faz uma declaração do imposto de renda para ajuste anual, do quanto deve ou do quanto teve de restituição por valores pagos a mais. E o imposto de renda está presente no lerite de todo empregado contratado em regime CLT. Beleza? Algumas outras informações importantes, tá? O imposto de renda ele é calculado a partir do salário bruto, menos algumas deduções. A gente pode citar como dedução a contribuição previdenciária, que é o INSS, e também existem algumas deduções, como por exemplo o dependente. Se a pessoa tiver algum dependente, que pode ser algum cônjuge ou um filho de até 21 anos, e até pais e avós que não tenham rendimentos, se a pessoa tiver algum rendimento, ela não entra como dependente mais, tá? Se a pessoa tiver dependente, ela tem uma dedução do salário bruto de R$ 189,59 por dependente. A gente falou muita coisa, vamos pegar um exemplo então para dar um esclarecido como é que funciona. Vocês vão ver que é até bem simples. Para o cálculo, antes de a gente chegar no exemplo, existe a tabela do imposto de renda, da qual a gente vai encontrar a faixa do salário da base salarial, que é o salário bruto menos as deduções, e aplicar a
alíquota. Após aplicar a alíquota, a gente vai encontrar uma parcela a deduzir do imposto de renda, tá? Que é essa que está aqui no canto. Então vamos lá. A gente vai considerar então um salário de R$ 3.000 e essa pessoa tem 2 dependentes. E o salário dela não apresentou nenhum adicional, não tem nada. Esse aqui é o salário dela mesmo desse mês. A gente tem que passar por algumas etapas. Primeiro, a gente vai achar a base de cálculo para o imposto de renda, que vai ser os R$ 3.000 que está aqui, menos os 2 dependentes que ele apresenta, então 2 vezes dos 189,59 e menos o INSS dele, que igual a gente viu, a contribuição previdenciária, ela reduz a base de cálculo. Então a base de cálculo do imposto de renda ela vai chegar em R$ 2.339,20. Isso aqui a gente então vai encontrar na segunda faixa salarial. É importante a gente fazer esse cálculo da base, porque se a gente só pegasse os R$ 3.000, a gente ia encontrar a terceira faixa salarial e ia aplicar a alíquota incorreta. Então, tem que sempre fazer esse processo primeiro, tá? Beleza, chegou na faixa salarial, a gente aplica a alíquota que está lá, que no caso é 7,5%. Depois que fez isso, a gente vai chegar no valor de R$ 175,44. Esse é o valor do seu imposto de renda? Não, você ainda tem que colocar a dedução que veio na tabela. Deixa eu voltar aqui na tabela para vocês verem quanto está a dedução da segunda faixa. Ela está aqui em 142,80. Então, a gente vai subtrair esse valor daquele que a gente encontrou, certo? Então, depois de fazer a subtração, a gente chegou no imposto de renda de R$ 32,64. Isso sim é o seu imposto de renda. Beleza. Então, quanto que vai ser o salário líquido do funcionário? Ele vai ser o salário bruto, subtraído do INSS e do imposto de renda, porque ambos deduzem. Então, o salário líquido dele seria de R$ 2.685,74. Então, vamos partir para o próximo. Beleza, então vamos prosseguir com o 13º salário, que o pessoal já está mais familiarizado, é mais comum. Ele foi instituído em 1962, no governo do presidente João Goulart, e ele é um benefício que garante aos trabalhadores o recebimento de uma remuneração extra a cada ano. Ele é calculado de forma proporcional, e isso a gente vai ver alguns exemplos depois, de forma integral e proporcional, ao tempo trabalhado dentro de um período de 12 meses, e deve ser pago pelo empregador em até 2 parcelas. Aqui a gente tem as parcelas. A primeira tem vencimento máximo de 30 de novembro, e a segunda ela deve ser paga até 20 de dezembro, beleza? Mas, professor, no escritório do primo do irmão do meu tio, eles pagam o 13º numa única parcela, que é feita em dezembro. Não, até pode ser pago em uma única parcela, só que, por caso disso acontecer, tem que pagar em no máximo 30 de novembro. Você paga tudo na primeira parcela, ok? Eu sugiro que você dê mais um toque nesse maior escritório de contabilidade de não sei onde, beleza? Que eles têm que consertar isso aí. Então vamos prosseguir aqui. Contribuição integral, por quê? Porque quer dizer que no exemplo a gente vai ver que o trabalhador fez os 12 meses inteiros. Eu coloquei um passo a passo aqui para a gente ver, para o caso para você não errar na hora de fazer a conta, tá? Primeiro, você divide a remuneração mensal por 12. Por quê? Porque a hora que você encontrar o valor, ele vai equivaler a um mês do trabalho do trabalhador, a divisão, tá? Depois você pega e multiplica isso pela quantidade de meses trabalhados, que aí você vai conseguir encontrar o proporcional. No caso do integral, essa parte não vai fazer tanta diferença. Feito isso, você vai dividir o total por 2 para encontrar o valor de cada parcela, no caso de você pagar parcelado. E depois você aplica os encargos e deduções devidos na segunda parcela. E sempre na segunda parcela. Se você pagar tudo no vencimento em novembro, numa parcela só, você aplica as deduções em todo lá. Caso contrário, você aplica na segunda. Ok? Vamos fazer aqui. Vamos considerar um salário mensal de 1.300 de um funcionário que trabalhou integralmente o ano inteiro, 12 meses. Qual que é o devido? A gente dividiu aqui, 1.300 dividido por 12, 108,33. Por que você não precisa fazer essa etapa a hora que você multiplicar, a hora que for integral? Porque se você multiplicar por 12, vai dar os próprios 1.300, tá? Vamos para a próxima etapa, é dividir por 2 para encontrar o valor de cada parcela. A primeira parcela ela já vai ser R$ 650, enquanto que a segunda você vai ter que colocar os encargos. Se a gente fizer os cálculos, olha só, a hora que a gente aplicar o INSS, e detalhe, os encargos devem ser calculados pelo valor total. Não adianta você pegar só em cima dos 650 da segunda parcela. Tem que ser em cima do valor total de 1.300. Aplicou o INSS,
deu 548,68. Mas beleza, cadê o IR, que também tem que descontar? Nesse caso, ele não vai entrar apenas porque ele não entra em nenhuma faixa salarial. É porque 1.300 não chega nos 1.900 mínimos para colocar o IR. Mas se tivesse, fosse um valor mais alto, você teria que calcular o IR também. E em cima do 13º, a empresa vai ter que recolher o FGTS de 8%, beleza? Eu coloquei aqui uma pequena observação que para o caso do salário ser variável, se a pessoa tiver várias remunerações adicionais, ou se ela tiver comissão mesmo e variar todo mês, você faz uma média para encontrar um valor fixo para calcular o 13º, beleza? Então vamos seguir para o próximo exemplo. Para o caso de proporcional, em que o trabalhador ele fez em um período menor do que 12 meses. Aqui o quadro é a mesma coisa. Então vamos ler o enunciado. Considere um salário mensal de 4.500 de um funcionário que trabalhou 7 meses durante o ano. Já tem diferença então, né? Vamos calcular então o 13º devido para ele. Vamos seguir os passos. Primeiro, pega a remuneração mensal e divide por 12. Feito isso, R$ 375. Pega isso e multiplica pelo tempo que ele trabalhou para achar quanto que é a base da remuneração. Trabalhou 7 meses, multiplica por 7. Deu R$ 2.625. Ok. Feito isso, a gente vai descobrir quanto que é o valor de cada parcela. Então, divide por 2. A primeira parcela, ela já é o valor que você vai pagar. Então, R$ 1.312,50. Para o caso da segunda, a gente vai ter que colocar os encargos, igual eu falei no exemplo anterior. Nesse caso aqui, eu já coloquei um valor que entra o IR para vocês verem. Tá vendo que se você pegar 2.625, ele já entra na faixa que inclui IR? Então, a gente tem que calcular. Pega os 1.312,50, retira o INSS, retira o IR, que a empresa vai ter que pagar esse valor recolhido, e também vai ter que calcular o FGTS, igual no outro exemplo. Feito isso, a gente vai descobrir que o valor da segunda parcela que vai pagar para ele, para o funcionário, é de R$ 1.021,79. O 13º é isso, tá bom? Você só tem que tomar muito cuidado no proporcional, porque nem todo funcionário trabalha os 12 meses. Informação importante. Como é que a gente considera que o mês foi trabalhado integralmente? Você colocar ele na conta. Sempre que o funcionário trabalhar pelo menos 15 dias, ele já entra na conta. Beleza, o funcionário, vamos supor assim, que em março ele trabalhou somente 10 dias. Ele vai entrar na conta do 13º? Não. Tem que trabalhar no mínimo 15, beleza? Então vamos continuar. Bem, agora os adicionais de remuneração. Eu trouxe já junto tudo de uma vez para a gente conversar. Eu vou explicar um pouquinho de cada um, depois a gente vai aprofundar com exemplos, tá? Para trabalhadores que executam atividades insalubres, de alta periculosidade ou trabalham em horário noturno, todos eles recebem um adicional, tá? E as faixas, considerando tudo, podem variar de 5% a 40%. Primeiro, o adicional noturno. Considera-se trabalho noturno aquele executado entre as 10 de um dia até as 5 do outro dia. Nesse período, a remuneração terá um acréscimo de 20% calculado sobre a hora diurna para o trabalhador urbano. Isso é para o urbano, tá? E a hora noturna é menor que a diurna, sendo computada a cada 52 minutos e 30 segundos. Essa informação é importante, porque a hora noturna ela não é de 60 minutos. Deu 52 minutos e 30 segundos, você já considera que deu uma hora noturna. E para o adicional de trabalhador rural, a alíquota de 25%, tá? E também varia entre o tipo de trabalhador. O de lavoura, o horário dele é das 21 às 5, e o da pecuária é das 8 às 4. O adicional de insalubridade ele é um adicional instituído conforme o grau de risco existente na empresa exercido pela função do empregado. Ela varia de 10, 20 ou 40. Isso dependendo do grau de risco, tá bom? E o grau de risco ele é verificado conforme o Código Nacional da Atividade Econômica, o CNAE. A periculosidade é devido ao empregado que presta serviços em contato permanente com explosivos, inflamáveis ou outras condições de risco acentuado. O adicional é de 30% sobre o salário contratual e integra a remuneração do empregado, salvo para fins de gratificações, prêmios, etc. E temos a hora extra, que de acordo com o artigo 59 da CLT, traz que a hora extra é toda aquela que excede a jornada de trabalho previamente acordada.
Ela pode ocorrer nas horas anteriores à jornada de trabalho, durante os intervalos ou depois do término. A hora extra é remunerada em pelo menos, o mínimo é 50% a mais da hora normal da jornada comum, e as horas extras aos domingos e feriados valem ao menos 100% a mais do que o normal, ok? Primeiro exemplo, a gente tem o adicional noturno. Eu coloquei alguns passos para a gente seguir para não errar o cálculo no final. A primeira etapa que a gente tem que fazer é identificar o valor da hora diurna. Depois, você identifica o valor da hora noturna, aplicando as alíquotas. Identifique a quantidade de horas noturnas trabalhadas durante o mês. E identifique o valor adicional a ser pago. Então vamos ler a introdução aqui do exercício. Considere um trabalhador urbano, cujo valor da sua hora diurna é R$ 40, e em determinado mês trabalhou 15 horas noturnas, com o adicional noturno devido ao trabalhador. Esse exemplo simples para a gente saber como é que calcula. Então, seguindo os passos aqui, a gente sabe pelo exercício que a hora diurna é de R$ 40. A hora noturna dele será os R$ 40 vezes 20%, e o que dá R$ 8 adicionais. Então a hora noturna dele equivale a R$ 48. A gente sabe também pelo exercício que as horas noturnas trabalhadas durante o mês foram de 15. Assim, multiplicando as horas vezes o adicional, chegamos em R$ 120 adicionais que serão pagos para ele. E também tem outra forma de calcular, que seria pegar o valor da hora total noturna vezes a quantidade de horas, subtraída do que seria pago para ele se fossem horas diurnas pela mesma quantidade de horas. Então 720 menos 600, dá 120 também. Acredito que a primeira forma seja mais fácil de calcular. Então vamos prosseguir aqui. Professor, como eu estou concorrendo a uma vaga no escritório e eu vejo muita coisa e sei de muitas situações, eu acredito que esse exemplo esteja muito simples. É mais comum que existam casos mais complicados. E eles aparecem todo dia lá no escritório do primo do irmão do meu tio, que aliás é o maior de Santa Mônica. Gabriela, você tem razão. É muito normal mesmo ter exemplos mais complicados. É por isso que eu ia trazer um outro exemplo, eu já ia mencionar ele, mas você interrompeu. Mas beleza, já que você está tão craque, pelo visto está estudando bastante para entrar nesse escritório bem grande, que tal você resolver o próximo exercício? Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Eu vou ler ele para Eu você, tá? E também você acho. resolve ele para mim. Então, beleza. Considere um trabalhador rural, de lavoura, que trabalha 180 horas mensais e recebe um salário de R$ 2.340. Durante determinado mês, às terças-feiras, que conta 4 dias no mês, esse trabalhador fez uma jornada entre 19 horas e 3 horas da manhã. Qual que vai ser o adicional noturno devido a esse trabalhador? E aí, como é que você faz esse exercício? Essa é bem fácil. Considerando que ele trabalhou 8 horas, que é das 19 às 3, aplicamos a alíquota de 20% sobre essas horas e vamos achar o adicional. Não, errou feio, errou rude. Tá, você desconsiderou algumas informações importantes. Vamos lá. Primeiro, o trabalhador rural, a porcentagem dele é de 25%, tá? Segundo, que você não pode considerar todas as horas que ele trabalhou. Por quê? Porque, igual a gente viu no exemplo anterior, no slide anterior, aliás, as horas do trabalhador rural, elas não começam nas mesmas que a do urbano. Então, na verdade, ele trabalhou somente 6 horas, considerado noturno, tá bom? Então, vamos, por exemplo, de passo a passo. Primeiro, vamos pegar a hora diurna dele. A hora diurna dele, se a gente calcular aqui, vai dar R$ 13 por hora. A gente aplicando esses 25%, a gente acha que o adicional por hora dele é de R$ 3,25, o que totaliza uma hora noturna total de R$ 16,25. Agora, se a gente pegar as horas noturnas trabalhadas, que foram 6 horas, aí a gente tem que pegar um pequeno detalhe. Por quê? Você lembra que a hora noturna, ela na verdade, ela é 52 minutos e 30 segundos. Ele trabalhou todo o período. Então ele trabalhou 6 horas seguidas. Só que a hora noturna ela é diferente. Logo, a hora noturna equivale a 1,14 horas. E é essa hora que você tem que colocar na conta. Então, como hora noturna, ele trabalhou 6,84 horas. E é dessa hora que a gente vai aplicar o dia e o adicional. Então, o adicional devido, igual está ali embaixo, é 6,84 vezes os 4 dias que ele trabalhou, certo? Vezes o 3,25.
Então, o adicional devido para esse trabalhador é de 88,92 centavos. Fechou, Gabriela? Pelo visto, você vai ter que treinar mais um Fechou. pouquinho, mas Agora eu chega lá, beleza? Certo. Agora, um exemplo de insalubridade. Vou aproveitar e explicar um pouquinho mais como é considerada a insalubridade. Um trabalho insalubre, digamos assim, é quando o trabalhador ele efetua alguma atividade que pode trazer risco para a saúde dele com o tempo, ou por período prolongado, mas tendo um risco à saúde dele, já é considerado insalubre. E, de acordo com o grau de insalubridade, aumenta-se o percentual a mais que será considerado para esse trabalhador. A gente tem aqui o quadro de grau de insalubridade. Por exemplo, é, o anexo 2, níveis de ruído de impacto superiores ao limite de tolerância fixados no itens 2 e 3 do anexo 2. Para isso, o grau é de 20%. Se você pegar outros, terá, por exemplo, no anexo 6, quem trabalha com ar comprimido, 40% percentual. Então, considera-se então que o anexo 6, quem trabalha com essa atividade, sofre o maior risco e tem uma maior insalubridade em seu trabalho. Por isso, o percentual é maior. E quanto maior, maior a porcentagem, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. O cálculo da insalubridade, no seu limite máximo, vou pegar os 40%, ele é incorporado ao salário do empregado. Existem duas possibilidades. Existem duas leis vigentes ainda, que se contradizem bastante. A primeira lei, ela diz que a porcentagem de insalubridade deve ser aplicada sobre o salário normal do trabalhador. A outra lei vigente também diz que ele deve ser aplicado ao salário mínimo. Mas assim, se as duas estão vigentes, qual é melhor a gente usar? Isso já deu bastante problema, processos, ações judiciais, e chegou a NR15 e falou assim, olha, a gente vai usar o salário mínimo. Então é esse exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Vamos pegar aqui um exemplo de um funcionário que o salário de contrato dele é 2.600 e a atividade dele é insalubre. Foi considerado que a atividade é de 40%, que é o grau máximo. Então a gente vai pegar o salário dele, será 2.600 mais o adicional de 40% sobre o salário mínimo. Isso então a gente calcula 40% de 1.045, chega em um adicional de insalubridade de 418, que deverá somar ao salário dele, certo? Agora, periculosidade. Eu vou explicar e depois a gente tenta formar uma diferença entre periculosidade e insalubridade. O que é a periculosidade? É quando existe um risco de vida, existe um risco mais imediato da vida do trabalhador. Por exemplo, inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, assim como aqueles que trabalham com segurança e que tem algum risco de violência física, por exemplo. Então, como é que a gente consegue diferenciar o que é um trabalho insalubre e o que é um trabalho de periculosidade? O insalubre é quando existe mais o risco de alguma doença, dele ficar doente com o tempo por exposição ao seu trabalho. Periculosidade é mais o risco de vida mesmo. Ele está trabalhando e ele pode, assim, perder, por exemplo, um membro também, pode perder a vida. Exemplo explosivo. É um motorista de caminhão que carrega equipamentos inflamáveis ou explosivos, digamos assim. Ele corre tanto o risco de acontecer um acidente na estrada e virar óbito, quanto o caminhão de algum jeito explodir e ele também falecer. E é por isso que é considerado um trabalho de periculosidade, certo? Então existe também um adicional previsto para isso. Vamos pegar aqui um exemplo. Também considerando o salário de 2.600, numa atividade que tem periculosidade envolvida, o funcionário ele passaria a receber os 2.600, mas aqui a porcentagem é em cima do salário dele, é do salário de contrato dele. Insalubre era sobre o salário mínimo, aqui é 30% sobre o salário dele. Então, a gente pega os 30% sobre 2.600, que daria 780, e soma, que dá 3.380. Esse é a periculosidade. E aqui algumas observações, tá? Existem trabalhos que eles podem misturar algumas coisas. Por exemplo, a atividade ela envolve tanto insalubridade quanto periculosidade. Nesse caso, ele pode optar também pelo insalubre, assim como ele pode optar pelo
de periculosidade. Ah, mas e se a gente considerar então, pode haver o trabalho que ele possui dois tipos de insalubridade? Pode. E é importante também até voltar nesse assunto, porque se acontecer, o profissional ele não escolhe qual insalubridade ele vai pegar, automaticamente vai para o maior grau, ou então a maior porcentagem, certo? O que não é ruim para o profissional, eu não vejo por que ele escolheria pegar uma porcentagem menor, né? Para finalizar então essa parte de adicionais, vamos para as horas extras. Aqui a hora extra comum ela tem o adicional de no mínimo 50%. Pode ser mais, se a empresa quiser pagar mais, se ela quiser pagar 70%, 100%, ela pode pagar, mas o mínimo estabelecido é 50%, tá? Isso acontece quando a jornada do profissional ela se excede durante o período, tá? Supõe um profissional que ele receba 2.640 por mês e trabalhe com um regime de 220 horas mensais. Esse é o horário de contrato dele. Se ele passar disso, qualquer horário que ele passar disso, ele tem direito ao adicional. Também é bom a gente considerar que algumas empresas elas têm o banco de horas existente e o profissional ele pode compensar isso. Assim a empresa não teria que pagar ele. Compensar como? Ele escolhe algum outro dia durante o período e não trabalha durante esse horário. Por exemplo, ele passou 3 horas a mais trabalhando, isso como extra. Então depois ele compensa 3 horas, certo? Nesse caso aqui, o profissional ele trabalhou 6 horas durante o sábado, ou seja, hora extra com acréscimo de 50%. Vale lembrar também que o sábado ele é visto como um dia útil, apenas o domingo que não. Nesse caso desse trabalhador aqui, o sábado não faz parte do período de trabalho dele, então é considerado hora extra. Aí então a gente pode fazer a conta da seguinte maneira. A gente pega os 2.640 e divide por 220 para achar a hora do serviço dele. Então ele recebe R$ 12 por hora. Nesse caso, é necessário a gente multiplicar o valor da hora do salário por 1,5 para achar o valor da hora extra. Por que 1,5? Porque mais os 50%, então 1,5. Então a hora extra com os 50%, multiplicando 12 vezes 1,5, é R$ 18. Dessa forma, ao invés de ele receber 2.640 no final do mês, com o acréscimo das horas extras que ele recebeu do adicional, ele vai passar a receber R$ 2.748 dentro desse mês, ok? E também existe a hora extra noturna, que é o que a gente vai falar agora. Para calcular a hora extra noturna, primeiro a gente tem que calcular o valor da hora extra diurna, igual a gente fez ali, e colocar o acréscimo tanto de 50% da hora extra, quanto os 20% da hora extra noturna. Isso, esses 20% então, do trabalhador urbano, tá? O rural seria 25%. Então, o valor da hora extra ele não deve ser calculado com 2 percentuais, ele deve ser calculado com os 2 percentuais e aplicar os 70% então na hora comum. Então vamos considerar o mesmo profissional, que ele ganha 2.640, então a hora dele é R$ 12 por hora. E ele trabalhou as mesmas 6 horas extras, só que no período da noite. Ele precisou trabalhar essas 6 horas fora do expediente dele e de noite. Então as contas elas não fogem muito do que da anterior. A gente multiplica para achar os valores. No caso aqui então os R$ 12 da hora vezes o percentual de hora extra e ainda multiplicado pela hora extra noturna. Então a gente chega que a hora extra dele noturna é de R$ 21,60. Nesse caso, o valor da hora extra noturna com acréscimo de 50%, então, é esses R$ 21,60. Se a gente acrescentar isso vezes os 6, as 6 horas então, que ele trabalhou, dá R$ 129,60. Então, no final do mês, o profissional ele vai receber os 2.640 normais dele, mais esses R$ 129,60, totalizando então uma remuneração de R$ 2.769,60. E eu também quero deixar aqui falado que esses valores adicionais que a gente viu, todos eles incorporam na base de cálculo do pagamento de INSS, Imposto de Renda e FGTS. Eles entram como salário bruto do profissional, certo? A partir de agora, para alguns encargos trabalhistas mais simples, que não envolvem tanta conta assim, às vezes nem precisam de conta, é mais conceito que vocês precisam saber. Primeiro, a ausência remunerada. Diante das faltas justificadas, mediante atestado médico, comprovante do doação de sangue e alguns outros casos, o empregador tem o dever de remunerar integralmente seus funcionários pelo dia que ele não foi
que ele não trabalhou. Então, quando você apresenta uma falta que foi justificada, o empregador ele tem que te pagar esse valor, tá? Como se você tivesse trabalhado. No caso de feriados, acontece do mesmo jeito, tá? É uma ausência remunerada, digamos assim, o feriado. Ele funciona da mesma forma. Os empregadores devem remunerar os seus funcionários integralmente pelas horas não trabalhadas em virtude de feriados civis ou religiosos ocorridos em dias úteis de trabalho. Certo? Bem tranquilo. Um outro que a gente também tem que considerar é o repouso semanal remunerado. O que é isso? Todo trabalhador tem direito a esse repouso semanal e ele deve ser de 24 horas, sem possibilidade de dividir essas horas entre diferentes dias. Você não pode tirar 12 horas num dia e 12 horas no outro. E essa folga precisa ser realizada a cada 7 dias. Isso aqui, gente, é o famoso domingo. É o dia que a gente tem para descansar. Em tese, resumindo bem, é como se o seu domingo ele fosse remunerado. Não necessariamente o seu domingo, você pode tirar isso em outros dias. Você pode considerar outros dias de repouso semanal remunerado. Só que não pode exceder 7 dias trabalhados seguidos e só depois do 9º dia você descansar. Não, no máximo 7 dias. Por isso que a gente costuma tirar no domingo, normal. Isso aqui é o que eu expliquei agora. Não pode ultrapassar. E existe uma forma de calcular o repouso. Eu vou explicar ele aqui para vocês e depois a gente tenta sintetizar melhor. Para quem recebe o salário mensalmente, a remuneração do repouso é feita integralmente em folha de pagamento. Quando o empregado recebe por hora ou por dia, o repouso é equivalente à sua jornada de trabalho. O cálculo é feito da seguinte maneira: some-se as horas normais realizadas no mês, divide-se o resultado pelo número de dias úteis, incluindo o sábado, e multiplica-se pelo número de domingos e feriados. Esse resultado, então, é multiplicado pelo valor da hora normal. Isso daqui é a forma de calcular. Mas, em tese, em síntese, o que a gente pode pensar? O trabalhador recebe pelo seu dia de descanso. Então, todo mundo recebe pelo domingo, certo? É isso. E a hora que você recebe no domingo é a mesma coisa da sua hora normal, não muda nada. Esse cálculo aqui só vai te falar isso, só vai te mostrar que você recebe normalmente pelo seu domingo, certo? Vamos agora para as férias, que também é muito comum para todo mundo. As regrinhas. As férias são benefício devido pelos empregadores aos seus funcionários sempre que eles completam um período de 12 meses trabalhados. Eles consistem na possibilidade do empregado aproveitar 30 dias em descanso remunerado. E é justamente nesse período de descanso que existe o adicional de férias, um benefício equivalente a 1/3 do salário total que deve ser pago, ok? Então... Professor, eu queria dar algumas informações. Diga, vou voltar aqui e pode falar. É que o senhor não colocou e eu achei que era importante. Bom, quem decide o dia que o funcionário vai sair de férias é o empregador. E o funcionário não pode entrar de férias 2 dias antes da sua folga semanal. A empresa também precisa avisar com 30 dias de antecedência a data das férias desse funcionário. Eu só queria acrescentar mesmo, porque o senhor não comentou e o primo do irmão do meu time já tinha me explicado tudo isso. Pelo menos esse procedimento eles estão fazendo corretamente, né? Muito obrigado, foi um ótimo complemento. Exemplo do cálculo das férias. Vocês vão ver que é bem tranquilo também. Não existe muita complicação aqui não. Eu também coloquei alguns passos para ajudar na hora de fazer as contas. Primeiro, você identifica o salário. Segundo, identifica o adicional. E depois você subtrai as deduções e encargos. Só isso, bem tranquilo. Vamos lá para um exemplo. Vamos considerar um salário de R$ 1.800 e a gente calcular as férias assim. Salário identificado, R$ 1.800. Quanto que é o adicional? É 1/3 do salário, então 1.800. Nesse caso aqui, deu R$ 600. Você soma esses valores, porque é dentro do adicional. Você vai somar e vai aplicar os encargos que a gente já viu. Tudo aqui deu então um salário de 2.400. Você aplica o INSS, aplica o imposto de renda e chega no salário líquido do funcionário disso. Então, R$ 2.153,17. E também você tem que aplicar o FGTS dos 8% em cima dos 2.400, não desconta do funcionário, a gente já viu isso várias vezes, mas a empresa tem que recolher esse valor. Vamos lá, eu sei que eu não sou melhor visão para se ter de manhã,
mas a gente já está acabando, eu prometo que está na reta final. Vamos só explanar mais alguns exemplos, mais alguns encargos e a gente finaliza, certo? Vamos então para as licenças. Existem hipóteses pré-definidas por lei que permitem ao trabalhador interromper as suas atividades profissionais e permanecer sendo remunerado. Essas são as licenças. As mais usuais são as licenças de saúde e as de maternidade e paternidade. Então, sim, se você trabalha no lugar, viu uma moça que ficou grávida, ela vai sair de licença e ela vai continuar recebendo o salário dela normalmente. Isso é garantido por lei, ok? A gente tem também o salário família, que esse é um pouco mais desconhecido do público geral, mas ele também é bem importante e ele é obrigatório para quem deseja receber isso. O salário família é um valor pago ao empregado, então esse sim vai sair da empresa e vai impactar no funcionário, no caso ele recebendo, não havendo desconto dele, inclusive o doméstico, tá? E é o trabalhador avulso, de acordo com o número de filhos ou equiparados que ele possua. Filhos maiores de 18 anos não têm direito, exceto nos casos dos inválidos. O que seria esse inválido? São aqueles que não conseguem, por algum problema, se desenvolver profissionalmente, ter um salário, ter uma remuneração. Se tiver algum, por exemplo, uma deficiência, certo? Então, esses ainda têm direito. Para ter esse direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Qual que é esse limite? A gente já vai chegar nele. O doméstico ele tem o direito, igual eu falei, e o trabalhador avulso também tem. Só que o avulso ele solicita ao sindicato ou ao órgão gestor da mão de obra dele. No caso de um funcionário assim, digamos, normal, que trabalha numa empresa, ele tem que pedir ao empregador dele. O salário, desde 1º de janeiro de 2020, está no máximo de remuneração de R$ 1.425,56. E para cada dependente dele, ele recebe um salário de família de R$ 48,62. Se ele tiver mais e mais dependentes, ele consegue receber mais de um, tá? Então isso é por dependente. Esse é o salário família. Agora o vale transporte. A fim de garantir o deslocamento dos funcionários até o local de trabalho, os empregadores devem oferecer o benefício do vale transporte ao funcionário. Cabe escolher aceitar ou não esse auxílio. Então o funcionário ele pode escolher se ele quer receber o vale transporte ou não. Talvez você pergunte assim, nossa, mas por que ele não receberia o vale transporte? A gente vai ver que tem alguns detalhezinhos que pode te fazer pensar se você quer ou não isso. Por quê? Isso não entra na base de cálculo da base do salário, tá? E justamente por isso ele não deve ser pago em dinheiro. Esse vale transporte ele é um benefício e ele deve ser feito diretamente como uma forma de passe. Isso daqui é para prover o funcionário dele ir e voltar do seu local de trabalho. Ele não é uma renda, tá? Ele não é o seu salário. Então não existe imposto em cima do vale transporte e por isso que ele não pode ser considerado ser pago em dinheiro, porque se for pago em dinheiro, obviamente o funcionário pode usar para outras coisas. Então agora vamos supor que o funcionário ele não precisa se locomover, ele mora do lado do trabalho dele. Pensa se fosse em dinheiro. Ele pegava o dinheiro do vale transporte e usava como ele quisesse. Não é para isso que é o benefício, porque senão seria uma forma de salário para ele. Então, beleza. Foi feito o passe. Existe alguma coisa a se fazer? Sim. Se o funcionário ele optar pelo vale transporte, o empregador ele pode colocar um desconto de 6% sobre o salário bruto dessa pessoa, que será descontada mensalmente. Vamos supor que esse 6% pega o salário do funcionário, aplica os 6%. Tá faltando, tipo, o vale transporte ele está em R$ 180, digamos assim. O vigente está em R$ 180. A hora que você aplica os 90%, está em só 90. Deu apenas R$ 90, certo? Do salário do funcionário. A empresa ela teria que arcar com esses outros R$ 90 para completar. Ela não pode descontar de nada, certo? E assim, é o que eu falei, que o empregador paga o valor que exceder a parcela referida no item anterior. E é isso, pessoal. Vamos então concluir a nossa explicação. Após a gente conhecer mais sobre cada encargo, a gente pode chegar na conclusão de que manter um quadro ativo de funcionários custa bem mais para o negócio de uma empresa do que o simples valor de salário, vista a dimensão das contribuições previdenciárias e trabalhistas que recaem sobre a entidade. Certinho?
Então, beleza, vamos encerrar por aqui mesmo, tá? Professor, mas no maior escritório do bairro Santa Mônica, os Jesus. encargos não Vamos são encerrar por aqui, garantidos. pessoal. Foi um prazer receber todo mundo. Até a próxima.